Olá, atletas! Está começando mais um programa Uma Medalha e uma Banana, o seu podcast para falar tudo sobre o mundo da corrida. Eu sou Laura Petri e eu trago comigo uma galera muito especial que patrocina e apoia essa ideia. Brau Bar Park Shop Maceió, Copra, Laboratório Martins Pinto, Abs Esportes, Jeep Maceió e Casa de Manhã. Nem sempre tem pódio, mas sempre tem história. E hoje eu tô com uma galera muito especial aqui, que é o Marquinhos e a Jaqueline. Eles são da Abs Esportes e a gente tem uma história fantástica para contar para vocês sobre essa marca, essa empresa que já é uma tradição aqui em Maceió, né? Começou aqui, né, Marquinhos? E a gente trouxe aqui tanto o Marquinhos quanto a Jaque para contarem para a gente essa história, para contar um pouquinho para a gente também sobre o circuito Abs que está chegando aí. Então tem muita coisa interessante para a gente falar e vamos começar. Vamos dar a largada. Primeiro, eu queria agradecer, Marquinhos, já que eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Agradecer também por vocês acreditarem no trabalho aqui do podcast. O Marquinhos foi uma das primeiras pessoas que eu levei a ideia e que falei sobre o programa, né? Sobre esse sonho aí de fazer o programa. E ele sempre me apoiou muito, me indicou outras pessoas para conversar também, sempre me apoiou muito, estão aqui com a gente. E assim, agradeço muito aí por acreditar nessa ideia, acreditar nesse projeto. E muita história, né? Então, assim, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo bem legal aqui. E eu queria, Marquinhos, que você começasse a contar pra gente a história da Abs. Primeiro, eu queria entender, queria conhecer, assim, a história. Como que tudo começou? Conte pra gente. Nossa, primeiro, obrigado pelo convite, Laura. É um prazer estar falando contigo, falando aí com toda essa galera da corrida, toda essa galera que se ainda não começou a correr, mas que tem interesse. Enfim, não só correr, né? A Abs tem um lema, principalmente a Abs Esporte nos seus circuitos ainda mais. A gente sempre fala que o esporte é muito mais importante do que qualquer competição. Então esse é o nosso lema do nosso circuito, é o lema de tudo, tá? Mas voltando para a sua pergunta, a Abs nasceu há exatos 41 anos, vamos fazer 41 anos agora em outubro, tá? Foi uma empresa que foi fundada pelos meus pais, Abdias e Janete, e que durante esse percurso ela teve algumas mudanças e teve várias mutações. A Abs Esportes é um exemplo dela, tá? A Abs Esportes é uma spin-off da Abs, é uma empresa que saiu de dentro da Abs e hoje ela não faz parte da Abs em si, ela faz parte da Abs SA, porque a Abs Esportes ela é uma franquia. Nós não operamos a Abs Esportes diretamente, então tem os seus franqueados. Todas as Abs Esportes são franquias, faz parte de uma outra empresa que nasceu e cresceu dentro da Abs também, que chama M2 Brands, que é a franqueadora, é o braço franqueadora da Abs SA. E o circuito foi... É uma história maravilhosa, né? O circuito, ele nasceu, a primeira prova foi em 2004, tá? Vocês podem ver aqui algumas camisas, que a gente vai falar um pouquinho aí de cada camisa dessa daí, que ela tem um apelo e a gente tem um carinho muito grande por esse circuito, por essa ideia. E hoje, graças a Deus, é uma realidade e a gente tenta cada vez mais, em cada prova, melhorar, trazer experiências diferentes, trazer sensações diferentes e transformar ela naquela grande festa que a gente sempre faz para todos os corredores, assessorias, as pessoas que gostam, a criançada, para tentar fomentar e trazer essa meninada desde cedo para o esporte, que é tão importante para a nossa educação, para a saúde, enfim, para um convívio muito mais harmônico entre todos nós. Com certeza. E assim, a mesa aqui tá recheada de história, né? Tem muita história aqui. Eu já fiquei babando aqui nas camisetas. Eu acho legal fazer a coleção aí das camisetas. Sim. Eu corro muito São Silvestre, eu tenho todas também, de todas as edições que vou, assim. É uma história, né? Traz uma história ali, né? Uma trajetória aí do corredor. Então, é muito legal. Acho que eu quero saber de cada uma, com certeza. Jaque, bem-vinda. Obrigada. Marquinhos, eu queria começar a te perguntar um pouquinho sobre o segmento esportivo mesmo no Brasil, né? Assim, eu acredito que você, como um empresário, né, um grande empresário, inclusive aqui de Alagoas, você tenha
tenha muito contato aí com esse mercado esportivo, que ele está explodindo, né? Assim, depois da pandemia, a gente já teve essa explosão, efetivamente, das corridas em si, mas obviamente que o mercado esportivo não se limita à corrida, mas acredito que a corrida ela esteja com peso significativo aí, tanto quanto o futebol também, que é um outro peso grande, né? E isso tem explodido e tem crescido muito, né, ao longo dos anos aí. Como é que tá isso? Como é que vocês se organizam para isso, para atender esse público? Como é que tá isso aqui em Alagoas? Vamos lá, vamos falar um pouco mais macro, tá? Vamos falar em nível nacional. O mercado esportivo, e eu falo mercado esportivo, não quer dizer que é totalmente a pessoa que compra tênis para praticar algum determinado esporte. Ano retrasado, 2023, ele vendeu aproximadamente 82 milhões de pares de tênis no Brasil, foram vendidos. Nossa. Tá? 2024, esse número cresceu, ainda não tem o fechamento total desses números, mas ele cresce em média 8% ao ano o volume, a volumetria de venda de tênis. Como eu falei anteriormente, não necessariamente esses tênis são usados para o esporte. Uhum. Como hoje tem uma tendência muito grande do se vestir mais casual, então você vê a moda também tá junto disso daí, ajuda bastante o crescimento desses tênis que não sejam só performance, mas, cara, é muito mais confortável você estar trabalhando de tênis, andando de tênis, principalmente as mulheres, teve uma adesão absurdamente grande para esse tipo de segmento de produto e representa para a economia é um vetor muito importante para que o segmento de calçados, o tênis hoje, ele sem dúvida nenhuma, ele é um dos, se não o primeiro, mas está entre os 3 maiores responsáveis pela manutenção desse segmento no nosso país, tá? Por ele ter um valor agregado um pouco mais alto, tá? De que uma sandália normal, do que um produto injetado, que é um produto, vamos dizer assim, de borracha, então ele tem uma participação também, se você for considerar a parte financeira, super expressiva para esse segmento. Uhum. E assim, os avanços também, né? Porque assim, as tecnologias dos tênis, elas estão mudando assim, com uma velocidade muito rápida, assim, né? Então, é tênis de placa, é tênis sem placa, é tênis para amortecimento, tênis para... Então, acho que isso também é uma coisa, assim, que vocês têm que estar muito antenados, assim, para conseguir acompanhar e para conseguir também proporcionar isso para o cliente, né? Sem dúvida. E, além disso, o cliente também, ele está muito mais... com muito mais informação do que mesmo o cliente do passado, que qualquer tipo de tênis, eles usavam tênis para fazer todos os esportes. Além da tecnologia, a gente tem que estar sempre acompanhando disso e, principalmente, para assessorar da melhor forma possível o nosso cliente. Às vezes o cliente chega e quer comprar um tênis, mas aquele tênis não é o específico para o que ele quer fazer, ou então para o grau de usabilidade dele, como é que está o nível dele de performance, você vai fazer que tipo de esporte, que formato de esporte, ou então mesmo na corrida. Então, cada momento tem o seu tênis mais específico, de repente pela pisada, enfim. Acho que o Vinícius já esteve aqui contigo e eu acho que ele deu um show e deu uma aula, principalmente nisso daí, que ele conhece como ninguém. É um dos grandes conhecedores dessas tecnologias. E a gente está sempre antenado com isso sim, Laura. A Abis busca sempre prestar a melhor assessoria, busca prestar a melhor consultoria para os nossos clientes saírem com o produto indicado pela demanda, pelo desejo deles. Muitos não sabem, mas outros já têm informação completa, já conhecem bastante e cabe direcionar aí qual vai ser o produto mais específico para a sua necessidade. Já chega com a liçãozinha de casa feita, né? Já eu pesquisei, meu amigo, eu li não sei onde, tem sites, inclusive, hoje, né? Tem até canais no YouTube que a pessoa vive disso, de ficar indicando tênis Sim. e falando qual é o tênis A, B, C. Então, acho que também cabe muito para o vendedor também orientar, né? Porque a gente vem com muita ideia. Eu fiz essa pergunta para o Vinícius quando ele esteve aqui, porque a gente tem os grupos, né, de assessoria, e aí se joga lá. Toda hora se joga um tênis lá, o tênis tal tá na promoção, mas assim, como é que a pessoa vai avaliar se aquele tênis é bom ou não para ela? E ao mesmo tempo que tem essa oferta gigantesca de tênis,
ainda tem a pergunta no grupo, que tênis que eu uso, que eu compro, entendeu? Então, assim, apesar de ter muita informação, a pessoa também às vezes fica perdida porque tem muita informação, né? Então, Muita acho que é opção, muito né? o papel aí que vocês fazem muito bem de dar essa orientação, né? O Vinícius, como você falou, ele veio aqui, ele deu uma aula pra gente aqui. Até hoje as pessoas falam comigo, nossa, meu Deus, o menino do tênis, ele entende tanto, não sei o quê. E assim, foi muito legal o que ele fez e acho que vocês têm esse diferencial também, né, Jaqueline? Conta um pouquinho pra gente. Isso, hoje, né? Primeiramente, muito obrigada, Laura, pelo convite. É um privilégio, né? Para mim, para a ABS participar ativamente desse podcast, desse projeto tão bonito que você tem e vem realizando. E eu acredito que eu gosto muito desse contato e de falar, né, essa trajetória do vendedor, porque um dia eu fui a vendedora da ABS Esportes, eu fui a pessoa que estava ali, né, tendo esse primeiro contato com os nossos clientes, falando sobre tecnologia, falando sobre esse primeiro contato, e uma coisa que a gente até conversou, né, para mim era um privilégio participar desse primeiro contato com o cliente numa forma de a pessoa chegar ali para mim e contar a história dela. Eu vou correr os meus primeiros 5 quilômetros. Qual é o tênis ideal? Eu hoje aqui, eu comecei a correr, com a sua indicação eu consegui avançar e agora, né, eu consigo melhorar o tênis, já que você me falou que primeiro eu preciso de um tênis de entrada para depois começar a subir o nível do meu tênis, né, de acordo com a minha performance. Então, a gente sempre teve essa preocupação com o nosso cliente, né, principalmente porque a gente sabe que muitas das vezes o cliente ele vai por indicações que são vistas na internet, mas quando ele é muito bem instruído dentro da loja, com certeza ele vai voltar ali e ele vai ser, né, o nosso cliente fiel, justamente porque a gente sabe o que a gente está falando. E antes da gente saber e falar o que a gente está falando, a gente tem treinamentos muito maravilhosos através das próprias marcas. Então, até hoje, Laura, a ABS Esportes, há uns 10 dias atrás, a gente começou e voltou a fazer ativações dentro de assessorias para conscientizar os atletas qual tênis que eu devo usar. Então, a gente separou por perfis, para quem está iniciando, para quem já está performando e para aquele atleta de alta performance. E por mais que eles recebam tantas e tantas informações, a gente vem ali com a nossa informação, e não só a informação, mas o teste, né? Sim. Porque é Nossa, totalmente isso é muito diferente. legal. Uma vez que você ouviu falar daquele tênis, mas agora você tem a oportunidade também de testá-lo. Então, para a gente, né, da ABS, isso é extremamente importante, porque a gente está levando essa consciência para os atletas e não só esperando para que eles vão até a nossa loja. E sim, eles são informados que eles vão ter a melhor assistência possível de ABS a ABS Esportes. E hoje eu sou gerente, né, de marketing do grupo. Para mim também é um privilégio porque eu tenho toda uma trajetória lá. Então eu já fui a vendedora, da vendedora eu comecei a estudar, comecei a me encantar por esse mundo esportivo, principalmente. E daí, através disso, eu comecei a trabalhar com marketing. E foi através da ABS Esportes, eu lembro que o Marquinhos fez esse convite, passou na loja com o filho dele, o Lucas Miquier, passou e falou, vai vir algo grande para você, se prepare. Eu disse, o que será, né? Só que eu já tinha aquilo no meu coração, porque eu já vinha estudando, já vinha trabalhando isso em mim. E aí, quando veio a oportunidade de ir para o marketing, eu passei por toda a parte ali, todo o processo. Fui da produção, fui social media. Então, hoje eu tenho 4 anos no marketing da ABS e no total da ABS eu completo 8 esse mês. Então, tem uma trajetória muito bacana e eu acho que o diferencial para mim foi ter sido vendedora, porque eu entendo o cliente, entendo o produto e quando a gente vai criar uma campanha ou fazer uma corrida que a gente está, né, fazendo agora, organizando a corrida do Circuito ABS, a 12ª edição. 12ª, é verdade. E a gente consegue fazer um circuito personalizado, porque não é só uma corrida, né? É realmente uma experiência que a gente prepara para o nosso cliente, para o nosso corredor. Então, essa trajetória, né, minha trajetória dentro da ABS, ela é extremamente significativa e maravilhosa para mim, porque a gente consegue fazer isso tudo com muita excelência e, principalmente, conhecendo ponto a ponto do corredor, do nosso cliente, porque não são só corredores, né, que participam da nossa corrida, é um diferencial, porque hoje o Circuito ABS é para a pessoa que vai lá para se divertir, é a pessoa que vai lá para correr e é a pessoa que vai lá para performar. Então, a gente consegue unir várias pessoas em um lugar só para promover saúde e diversão, que é o lema do circuito, né, Marquinhos? O nosso circuito ele é super democrático, né, Laura? Tanto é que eu acho que é um dos únicos circuitos que tem o percurso livre.
que o percurso que você quer fazer? É livre, você faz o que você quiser, você tá ali para se divertir, você tá ali para brincar, você tá ali para confraternizar, encontrar. Nós somos os percussores das marcas locais nas provas, tá? Cada vez mais a gente entendia que o esporte coletivo, ele estava começando a ficar um pouco mais difícil. Eu sou do futebol, sou louco por futebol, minha vida toda foi de futebol, mas cada vez mais, e depois da pandemia se agravou mais ainda, você conseguia reunir uma quantidade X de pessoas para poder praticar determinado esporte. E a corrida não. A corrida, além de ser o esporte mais democrático de todos os esportes, a ABS, por que não um circuito? Trazer esse público para dentro da nossa casa e fazer uma festa para esses clientes, fazer uma festa para esse pessoal, para promover saúde, para promover bem-estar, para promover diversão. Acho que isso tem tudo a ver com o esporte, essa sinergia da busca por uma qualidade de vida maior e sendo incentivado através de uma corrida, através do esporte. E assim, modesta parte, correr aí na nossa orla, correr na nossa praia, correr nessa cidade, ela incentiva, né? Incentiva essa prática esportiva. Nossa, muito lindo. E assim, é o que você falou, a orla ali, ela já é um convite, né? Você fazer uma atividade física, você tá ali, é um convite, assim. E assim, você vê que parabéns pela sua trajetória. Obrigada. E parabéns para você para proporcionar isso para um funcionário, né? Porque, assim, eu acho que é uma troca, né? É muito legal isso, assim, de você também ter essa oportunidade de você crescer, de você se desenvolver, ir para outra área dentro da empresa, né? E sempre com apoio aí, né? Com essa coisa grande aí que o chefe falou. Parabéns. A Jaque é um dos exemplos dentro de casa e todos os nossos líderes, sem exceção, todos eles foram construídos dentro de casa. Inclusive os nossos 2 diretores, o diretor comercial hoje da ABS, que é o Michel, e a nossa diretora financeira, nossa CFO, que é a Naíla, também todos eles têm a trajetória e uma construção interna. Que legal. A gente sabe, não sei se isso é certo ou se é errado, mas isso vem dando frutos e fazendo com que a ABS cada vez mais prospere. A ABS tem um propósito que a gente sempre costuma falar, tanto eu como meu irmão, a gente costuma buscar isso daí, que o propósito da ABS é abençoar vidas, Laura. Abençoar vidas que a gente fala não só no termo espiritual, não é muito isso, mas abençoar vidas de trazer para o cliente alegria, que ele saia muito, muito mais feliz quando ele sai das nossas lojas do que quando ele entrou, tá? E os nossos colaboradores também. Porque com o trabalho, com o esforço, com o desenvolvimento, a gente faz com que todos eles consigam evoluir, crescer, ter uma dignidade e poder transformar isso para si e para sua família. Então, o lema da ABS é esse, muito legal. Abençoar vidas, esse foi esse. E o servir, né? A gente tem um público cliente que é um público que ele é muito acostumado a servir os outros. Então, quando ele vem em uma das nossas lojas, esse cliente ele tem que ser muito bem servido, até para ele ter um parâmetro e entender que na profissão dele, que é servir, ele vai servir de uma forma muito melhor. Então, esses 2 são os nossos lemas, são os nossos propósitos para que a gente possa trazer aí para onde a ABS tiver unidades, a gente consiga pulverizar e consiga multiplicar aí esse caminho, esse nosso propósito, esse nosso lema aí para todos que participam aí do nosso ecossistema. Muito legal, parabéns, muito bonito. E você estava comentando sobre fazer, como é que é o nome que você disse, que você leva os tênis para o pessoal? Os testes. Testes, né? Isso é muito legal, eu não tinha visto isso aqui, ainda vi que vocês fizeram lá com a Agra, eu acho que vocês fizeram. Quando eu corria em São Paulo, no Ibirapuera, eles faziam isso. Sim. Eles levavam na assessoria. Isso é muito legal, porque assim, tudo bem que se compra bastante coisa pela internet, mas eu acho que tênis é muito complicado, né? Se você já usa você quer comprar o mesmo, vá lá. Mas se você quer mudar, eu acho muito complicado você comprar pela internet sem você ter colocado no pé, porque o seu pé é diferente do pé do amiguinho, né? O seu objetivo é outro, tudo. Então, assim, nada como você colocar o tênis no pé e sentir, ver se aquele tênis é para você mesmo ou não, né? Então, eu acho que é muito importante. E eu acho que o mercado do tênis, ele não tem como você não experimentar, não olhar, não pegar. Tênis, a gente até gosta de pegar mesmo antes de comprar, né? É pesado, é leve, não sei o quê, não sei. Então, assim, eu acho que é importante isso, e é muito legal que vocês estão fazendo isso, porque eu não tinha visto isso aqui ainda. Já tinha visto fora daqui, mas aqui eu não tinha visto isso ainda. Achei bem legal. É bem pessoal, né? Tênis, ele chega a ser muito pessoal. Você foi muito feliz, muito precisa no seu comentário. O tênis,
o que é bom para um é como um remédio. De repente foi muito bom para você, mas para outra pessoa que tem formato de pé diferente, tem peso diferente, tem proposta diferente, tem objetivos diferentes, então ele vai mudar. Não quer dizer que por ser o tênis mais caro, ele vai te trazer muito mais conforto e vai melhorar muito mais a sua performance do que, de repente, um tênis um pouco menos tecnológico, esse vai lhe atender melhor. Sabe? O teste é importante. E o tênis errado, né? Até através das marcas que hoje a Abs e a Abs Sport trabalha, os próprios representantes, né, os próprios responsáveis por essas marcas, eles entram em contato com a gente e falam, já que o corredor hoje, ele precisa ainda mais se conscientizar que o tênis errado, ele pode causar danos permanentes. Algumas lesões, né? E algumas lesões. E existe, e assim, eu tenho contato com algumas assessorias esportivas e muitos falaram, já que tem muita gente se lesionando. Né? Até o ano passado. Esse ano, algumas marcas, principalmente a Abs e a Abs Sport, têm feito essa conscientização, né? Que sim, você pode correr, você deve correr, mas você precisa fortalecer, porque não é só a corrida, Exatamente. né? Então, a gente entrega nesses treinões essa conscientização também. Ó, esse aqui é um tênis que você que está iniciando vai utilizar, esse que você já está performando, você vai utilizar. Mas, em paralelo a isso, você precisa fazer o fortalecimento. Com certeza. E a gente também traz essa explicação também com o tênis ideal para fazer o fortalecimento, né? Então, tem sido um projeto muito bacana. A gente vai começar a fazer em outras assessorias. Começamos com a do Joase há uns 12 meses atrás. Só que aí foi período de chuva, a gente não fez tanta divulgação. Verdade. Porque realmente estava no período de chuva, mas teve uma aceitação muito boa. E agora a gente iniciou, né, com o solzão da nossa orla de Maceió. E foi através da assessoria do Agri. E a gente vai continuar fazendo esse projeto, continuar executando em outras assessorias esportivas para realmente conscientizar. E o nosso cliente, né, é um feedback muito positivo que a gente recebeu aqui. Cara, eu queria comprar muito esse tênis, mas eu não sabia realmente como ele ia ficar no meu pé. E aí, a partir dali, disse, qual é a loja que tem? Que eu vou lá. Porque nenhuma empresa faz isso por mim. A gente começou, né, a brincar e falou, a Abs é uma mãe. E aí começa aquela brincadeira. E a gente teve, né, esse retorno também muito positivo por parte dos atletas. Que legal. Por causa dessa conscientização e desse teste que a gente começou a fazer. É porque você sente mesmo. Assim, e eu já tive lesão por causa de tênis. Eu já tive uma lesão séria e eu quase não fui pra minha primeira maratona por conta de lesão séria, porque eu só usava tênis de placa, por exemplo. E aí, o tênis de placa, ele acaba com o pé, se você, né... Quer dizer, o Joás até explicou, você até pode usar sempre, mas tem uma técnica, tudo. Então, assim, não é pra você, não é pra todo mundo. Não. Então, você tem que ter. E uma coisa que é engraçada, você estava falando de fortalecimento, né? Realmente é super importante a gente fazer fortalecimento. Eu acho muito legal que vocês incentivam isso, porque, né, geralmente não tem esse combo, né? Esse combinado. E às vezes a gente vê pessoas na academia fazendo fortalecimento com os tênis que você olha, você fala, meu Deus do céu, esse tênis não tem nada a ver, porque você tem que usar o tênis mais plano possível para você não transferir para o tênis, né, o amortecimento, que lá é o contrário, lá você não tem que ter amortecimento, porque você tem que treinar com o seu corpo, com o seu peso do seu corpo, então é completamente ao contrário. E às vezes você vê gente com tênis de placa na academia fazendo fortalecimento, fazendo agachamento, assim, então, assim, precisa muito desse tipo de orientação, precisa muito mesmo, então, nossa, parabéns. É ótimo, tá sendo ótimo. Eu acredito que vocês estão tendo um bom retorno, assim, porque realmente é isso, né? O pessoal precisa. Eu acho que é um dos efeitos contrários de ter muita informação. Sim. Né? Porque às vezes você tem muita informação, você não sabe o que fazer com esse monte de informação que você tem. Então, você precisa ter um direcionamento, você precisa achar empresas e órgãos e o que seja, que são sérios ali, que podem mesmo te dar uma orientação mais assertiva, assim, porque, né, muita informação também sem ter um background ali também não adianta muito. A internet hoje, ela ajuda muito, mas às vezes ela atrapalha, né? Então, às vezes, alguma forma, né? Uma coisa que eu ouvi até de um profissional amigo meu, recentemente, ele falou, hoje a gente tem os nossos melhores influenciadores, que são os nossos vendedores. Sim, a gente tem um time de influenciador gigante na Abs, que a gente também conscientiza isso. Ó, você não vai tá falando só sobre a estética do produto. Você vai falar sobre os benefícios dele, para quem é esse produto. Mas ele falou, a gente tem nossos maiores influenciadores, que são os nossos vendedores, que estão ali com a informação
fresca, né? Vindo da própria fábrica. Eles participam semanalmente, quinzenalmente de treinamentos. Então, a gente também está expandindo isso, Laura, para personal trainer, porque é importante também que o personal, ele... Tem esse conhecimento. Tem esse conhecimento. Não que ele vá indicar o tênis certo, 100% certo, mas que pelo menos ele observe aquilo que o aluno dele está usando e que ele leve, né, para um profissional, para uma loja que vá trazer essa consciência de qual é o tênis realmente ideal para aquele tipo de exercício. Então, os nossos influenciadores, eles estão arrasando, né, com essa temática e trazendo mais informações para os nossos assim, clientes. Se todos fossem parecido com o Vinícius, já estão... sim. Porque, gente, ele deu uma aula, sério, uma aula que foi impressionante, assim, o quanto ele conhece e o quanto as pessoas, né, me procuram e falam assim, gente, ele falou umas coisas lá que eu não sabia, não sei o quê. Então, assim, é muito legal e assim, eu sigo ele, tudo, né, então a gente vê, ele continua dando os toques ali na página dele, na página da própria Abs, assim, então é bem legal, assim, para todo mundo ter essas dicas aí, é muito legal. Vinícius, que é nosso franqueado da Abs Esportes, lá do Marcel Shopping, ele realmente sempre se destacou desde o início. Ele também, uma época, ele foi colaborador da Abs, participou do nosso time, e hoje ele é franqueado da Abs Esportes. A Abs Esportes do Marcel Shopping é uma loja que se destaca muito, principalmente por esse formato de assessoria aos seus clientes. Com esteiras, se você faz o seu test drive lá, então tem alguns serviços que ele proporciona, que ele entrega muito bem, muito de uma forma... de uma excelência muito grande para todos os clientes que procuram, que visitam. O Vinícius também faz esse trabalho bem bacana de visitar as próprias assessorias. Algumas academias convida para que ele vá conversar, vá explicar quais são os benefícios, quais são os males também que de determinado tênis errado pode causar para o atleta, para o usuário, enfim, para aquela pessoa que vá utilizar aí desse tipo de calçado para fazer suas atividades. Legal, muito legal. E agora vamos falar sobre o Circuito Abs. Me conta tudo, assim, eu quero saber tudo. Então, como que nasceu, né? Como é que vocês pensaram no começo? Como é que ele tá hoje? Quais são as novidades aí que tá chegando, né? Tá chegando o circuito agora de 2025, dia 5 de outubro, né? Dia 5 de outubro. Tá chegando. Então, vamos lá. Conte pra gente tudo. Vamos lá, vamos pro início, tá? O Circuito Abs, a gente nasceu de uma ideia de que, poxa, vamos começar a trazer os nossos clientes para praticar, tá? Eu falei uma data e peço desculpa, foi uma data errada. A gente iniciou o Circuito Abs em 2008, na Barra de São Miguel, tá? Essa aqui foi a primeira camisa do circuito, tá? Circuito Abs e, enfim, isso aqui foi um sonho. Isso aqui teve o primeiro Circuito Abs teve no máximo 120 corredores. Mas, assim, foi um aprendizado muito grande, foi uma prova muito legal. A gente fez na Barra de São Miguel, onde a gente quis mostrar que, como foi em janeiro, e tinha muita gente lá, a gente, para entender um pouco mais também como é que seria esse circuito, a gente fez um evento da corrida, junto com a exposição de um grande parceiro comercial nosso, que é a Grendene, através das Sandálias Ipanema, e a gente juntou e fez um útil ao agradável para otimizar aquele espaço. E surgiu a ideia do circuito. Mas você tinha visto alguma corrida em algum lugar e falou, quero fazer uma assim? Como é que... Sim, a gente tinha visto algumas corridas, eu participei de algumas corridas também, e a gente, vamos trazer aqui para dentro, vamos trazer para dentro de casa, para nossa cidade, para o nosso estado, iniciar esse processo de corrida, tá? Então, nasceu com essa característica, foi uma prova curta, prova acho que foi de 5 e 10 quilômetros, foi uma prova só, ela não teve kids, não teve livre, mas aí o pessoal já começou a sentir. Mesmo a prova pequena, a gente oferecia não só a prova, a gente oferecia também alguns outros mimos que hoje é comum ter em todas as provas. A gente oferecia o recovery com o pessoal de fisioterapia, a gente oferecia um kit
muito melhor, já diferenciado. Acho que essa é uma das grandes diferenças do nosso circuito, desde a camisa até o cuidado na elaboração da entrega do kit, o formato do kit, a medalha que a gente busca. Antigamente as medalhas não tinham a mesma qualidade, nem o design, que a gente começou a utilizar essas medalhas de ferro, medalhas maiores, medalhas mais bacanas, medalhas mais rebuscadas, que eram umas medalhas já pré-prontas, então aquela medalha muito igualzinho de honra ao mérito e tal, do ano passado, do passado que tinha muito isso. Então a gente, peraí, vamos guardar essa experiência pro cliente, pro nosso corredor. Enfim, teve essa corrida, deu muito certo, e aí começou a ser cobrado para que a gente fizesse mais corridas. Opa, peraí, vamos aprender e entender um pouco mais. Visitamos algumas outras provas de alguns outros lugares que já tinham essa expertise, essa habilidade de fazer mais essas provas, e fizemos a segunda prova. A segunda prova foi em Maceió, que foi um show, foi maravilhosa. Daí pulou de 100, 120 pessoas para 1.500 pessoas. E aí Aí com isso a gente já começou a trazer as principais marcas esportivas que atuavam no nosso país. E antes da gente, vamos dizer assim, vender a corrida da ABS externamente, a gente vende primeiro internamente. A nossa equipe, ela tem que acreditar e tem que entender que aquilo ali vai ser um exponencial da nossa marca. E para que a gente possa levar a nossa marca para fora com a responsabilidade dessa, a gente precisa entregar uma experiência de excelência. E aí surgiu o que a ABS hoje vem evoluindo. Começamos a trazer para dentro da arena, a gente começou a perceber, dizer, poxa, a corrida é muito rápida, demora, vamos lá, 10 quilômetros, demora 1h30 no máximo, vamos dizer assim, tá? Mas a gente precisa deixar mais gente lá. E a gente entendeu como é que a gente consegue deixar mais gente lá. A gente só consegue deixar mais gente dentro da arena se a gente oferecer muitos serviços dentro da arena e também fazer com que aquilo ali seja uma festa. Foi quando surgiu a história. Peraí, o esporte é maior do que a competição. Se for para a competição, o que vai prevalecer vai ser o pódio, a entrega, que é muito bacana. Todo mundo quer ser reconhecido pelo seu mérito, pelo seu êxito, mas tão ou mais importante do que isso é quando todos se divertem e principalmente, né, a alegria compartilhada, a alegria é muito maior e muito, muito bacana. Apesar de ser um esporte individual, mas essa interação entre as assessorias, entre os atletas, entre os fornecedores, entre principalmente as pessoas que também estão ali para ser inspiradas a participar, vem evoluir e crescer. Foi aquela camisa vermelha dali, já que, por favor, pode pegar pra gente, e aí você vê que a evolução dos materiais, das camisas, começa a crescer bastante, né? E também com isso a gente percebeu e viu que isso era um grande impulsionador da nossa marca, tanto pra gente como as marcas que apoiavam o nosso circuito, que nesse ano aqui a gente teve um patrocinador fantástico também que forneceu as nossas camisas. Nossas camisas, acho que o grande diferencial do circuito da ABS é exatamente esse. É o investimento que a gente faz nas camisas para que elas possam perdurar bastante, e o corredor, o participante, ele tem essa alegria de poder usar essa camisa e sentir conforto com ela, né? É muito caro. Se a gente for colocar na ponta do lápis o valor da inscrição e o valor da peça, ela nem se paga. Até o último circuito, né, 2024, quando a gente fez a divulgação, sim. A gente divulgou o kit e aí os atletas, meu Deus, o valor da corrida não paga nem essa camisa. Eles têm a consciência. Ele já possui essa consciência. Porque essa da Under Armour... É uma das que a gente mais vê na orla. Essa foi a última. Essa daqui. E é muito engraçado, porque as pessoas elas já falam, a orla de Maceió é cheia de abadá da ABS. Ficam criando essa brincadeira. Porque são camisas de alta durabilidade, né? Então tem essa preocupação. Então, assim, o marketing, principalmente quando ele vai pensar, né, na elaboração do circuito ABS, ele pensa principalmente, né, na experiência do nosso cliente. A gente cria... A gente fez o treinão agora lá na assessoria do Deco e a gente colocou os winderburners, as sinalizações, e muita gente fazendo sua caminhada, indo lá e perguntavam quem é a pessoa da ABS, quem é a pessoa da ABS. E aí eles indicavam, é ela ali, fala ali com ela. Gente, cadê o circuito da ABS esse ano? É esperado por todo mundo. E a gente entende que, por mais que sim, a gente tenha o corredor mais jovem, a gente tem muita gente, 40 mais, 35 mais, que vai ali para se divertir. Que vai ali, uma coisa que a gente estava conversando, né, Marquinhos? Vai ali para levar a família, né? Enquanto a mãe está correndo,
correndo, o pai tá ali brincando com o filho, a sogra tá ali se divertindo ouvindo a música. Então, a gente sempre pensa na experiência também para a Muito família. legal. Porque a ABS, ela é família também, Sim. né? A empresa é uma empresa familiar também. Quando a gente vai, observa o nosso público, a gente entende que são pessoas, principalmente, que vão para a corrida não para performar, vão para se divertir. Então, é muito bacana a gente fazer essa experiência pensando nisso também. Mas, obviamente, para aquele atleta e corredor também que vai performar. Então, a preocupação acaba sendo muito maior. Eu não vou fazer uma corrida, eu vou fazer uma experiência diferente. Muito legal. Para o nosso E o corredor. que eu tava falando que a gente vê as pessoas com essa camiseta, principalmente essa da última edição, é que Fica à vontade. você vê, a gente vê pessoas de todas a faixa etária Sim, usando. sim. Isso é muito legal também, porque ela não é uma camiseta só dos corredores, do super corredor, não. Você vê a gente mais Sim. velha, a gente mais nova, você vê mulheres, homens, você vê assim, isso é muito legal, assim, você vê a quantidade de pessoas usando de completamente diferentes, assim. Então, você vê que vocês conseguem mesmo abranger todo o público para participar da prova. É muito legal O isso. público da nossa prova, ele sempre teve essa característica. É um público bem heterogêneo. Como iniciou com prova de kids, também foi uma inovação que a gente fez na parte do circuito, foi trazer a molecada, porque quando você leva a criança, primeiro você fomenta o esporte na vida da criança, tirar um pouquinho de celular, tirar um pouquinho daquilo ali, e faz com que ele venha realmente viver uma experiência de iniciar um esporte. Não que vai ser um corredor, não, mas ele vai sentir esse clima esportivo, Exatamente. que isso é muito bacana. Eu fui educado dessa forma, de buscar sempre o esporte. Meus pais sempre me incentivaram bastante, mesmo com uma infância um pouco mais difícil, uma infância um pouco mais dura, mas o esporte sempre fez parte da nossa vida, tanto minha como do meu irmão. E isso a gente busca trazer para os dias de hoje. E muitos pais até eles agradecem a gente é cercado também para todo o circuito. O sucesso do circuito ABS, ele vem muito também das pessoas que nos cercam, onde a gente busca as assessorias deles para poder realização do circuito. Eu falo da parte operacional, da parte técnica, da parte de segurança, porque envolve Sim. a corrida, ela tem o seu glamour, mas o pré-corrida, né, Jaque? É muito complexo. É muito complexo, é muito difícil. E eu confesso, eu vou dizer aqui, não sei nem se você podia dizer, mas eu vou dizer que eu fui voto vencido por mim. A gente não ia fazer durante bastante tempo o circuito ABS. E aí a Jaque, a equipe dela me convenceram a vamos retornar. E aí no ano passado, quando a gente retornou, toda vez quando acontece, aí você diz, poxa, eu não posso deixar de fazer. Mas daí, quando tá fazendo, você diz, poxa, eu não quero isso mais de jeito nenhum, porque são muitas exigências e a gente busca todo o caminho, o caminho que tem que ser feito para poder minorar todas as possibilidades de ter algum acidente. Ninguém está livre, a gente está livre, mas a gente tenta minorar todas essas possibilidades e se acontecer, Deus nos livrando disso, vão ter suporte, vai ter a segurança, vai ter o amparo, vai ter tudo que uma grande prova externa, uma grande prova tenha, a ABS também traz para a sua corrida, para o seu circuito, para oferecer. Então, acho que junta muito isso, né? Junta a credibilidade da empresa, a credibilidade do circuito e o participante, ele tem essa segurança, Laura, de que, poxa, eu estou correndo no local onde realmente o pessoal, eles me abraçam, eles me põem no colo e eu me sinto seguro em participar desse circuito aí. A gente tem amigos, tem pessoas conhecidas que têm a primeira camisa, eu já participei de todos e tal. Que legal. E uma coisa bacana é que quando a gente lança, por essa credibilidade, é muito rápido, muito rápido. É menos de uma semana e a gente já está com todas. Eu falo uma semana porque a gente ainda deixa tenta buscar algumas camisas e tal para tentar suportar alguns retardatários, mas 2, 3, 4 dias Olha só. as inscrições elas se encerram. Bom, então vamos lá, tem a corrida Kids, né? Isso. E tem a normal dos adultos, né? Tá. Quantos inscritos vocês têm agora para essa prova? Você já tem mais ou menos a Fala previsão? essa prova já, Essa por favor. prova, ela é uma mais prova diferente. uma inovação, né? É uma inovação, então vamos tá? vamos É uma saber prova disso. diferente, principalmente porque a gente já está muito acostumado a fazer prova na praia e esse ano a gente mudou o formato. Hum. Vamos realizar o Circuito ABS 2025 no Shopping Pátio.
Ah, que legal! A gente tem um público muito grande, são muitas assessorias esportivas lá na parte alta, assessorias esportivas em Messias, Rio Largo também, que a gente, através do Circuito 2024, recebeu, né, todas essas assessorias no nosso lançamento, teve o retorno ali na arena, né, no dia do evento, e a gente viu como é forte o esporte também na parte alta da cidade. E a gente, por que não, né, fazer um circuito ABS lá em cima? É complexo por quê? Né? Não tem a nossa faixa verde, não tem... O trânsito lá é diferente, então é totalmente diferente. Horário, né? Então, o fluxo lá da parte alta é diferente daqui da parte baixa. Então, esse está sendo um circuito desafiador, mas algumas pessoas já começaram a ouvir o burburinho. A gente ainda já começaram a ouvir o burburinho, já começaram a falar: meu Deus, eu nunca vi, né, uma corrida da ABS vindo aqui para a parte alta. Então já cria essa expectativa. Então essa corrida, como é a nossa primeira corrida lá na parte alta, são para 1.000 inscritos, tá? A gente vai abrir, a gente sabe que vai ser muito rápido. Então, quando abrir as inscrições, 1.000 inscrições e 100 kids, né? A gente vai fazer kids também. Mas, principalmente, pensando nessa experiência. Então, tudo muito bem adaptado para a parte alta. A gente tem a assessoria do Tony, que vai estar ali, né? Já mapeou tudo, já está organizando tudo. E, aproveitando até a fala do Marquinhos, quando a gente fala do circuito ABS, e que realmente ele fala, por mim eu não faria, e depois ele volta e fala, ai, que bom que fez. É porque a gente coloca realmente o nosso coração, nossa alma, né? Verdade. E a gente acaba realmente se preocupando. São noites mal dormidas, Com certeza. são dias virados para ver realmente se aquilo ali, o projeto que a gente tanto sonhou por meses, por anos, realmente tá do jeito que a gente pensou. Então, eu falo, né? Eu lembro que quando chegou o dia da corrida, quando acabou a corrida, Marquinhos, já acabou. Aí eu fiz, é muito rápido, né? Mas o que a gente passa, a ansiedade, aquela adrenalina. Dá tudo certo, né, já? É realmente algo muito gostoso, sim, mas a gente fica preocupado. Então, Sim. por isso que quando ele fala isso, realmente é por causa dessa situação. Mas a gente sempre se preocupa com a experiência do nosso atleta, do nosso cliente. Uma vez que, eu lembro que ano passado eu participei de todo o período de entrega de kit. Eu lembro que tinha um casalzinho de idoso, que foi lindo. Eles foram com essa camisa aqui, ó. Essa daí foi a quarta prova. Do segundo circuito. Eles foram com essa camisa. Que belezinha. E eles falaram, né? Quem tá organizando? E aí eu tava lá na hora, eles falaram: eu queria dar parabéns a vocês, em nome da ABS, porque é o tipo de corrida que eu participo com o meu esposo desde o começo, e é o tipo de corrida que eu vou participar com ele. Hoje a gente não consegue mais correr, vamos caminhar, mas o meu filho vai correr. Então é algo legal, muito bacana, a família toda. porque a família toda participa. Então, se meu pai e minha mãe gostou tanto, compra tanto, gosta tanto dessa ideia, né? Eu vou ali por eles, e aí o atleta acaba se identificando e gostando. Então, eu lembro muito dessa camisa, Marquinhos, quando ele me mostrou, eu lembrei desse casal que foi lá retirar o seu kit, muito felizes e pertencentes, né? Se sentiam pertencentes. E a gente gosta de realmente fomentar esse pertencimento. Sim. Né? A ABS, ela é para vocês. A gente faz esse circuito, não é pra gente, né? Não. Não é pra gente, é realmente para os nossos clientes, para os nossos atletas. Então, a experiência que a gente, né, promove realmente é pensando de forma não como marca só. Sim, a gente tem um retorno muito bom como marca de visibilidade, mas isso aí está na última linha, né? O principal é a experiência do nosso cliente. E ano passado, Laura, a gente até brincou, mas tinha gente fazendo confraternizações na nossa corrida. Com cooler, churrasquinho. Eu disse, que maravilha. As assessorias. Assim, as assessorias fazendo. E foi muito bacana. Então, é criado também essa expectativa, porque a gente deixa o atleta muito à vontade para ele usufruir da arena e da experiência que a gente está fazendo. Então, o Circuito ABS 2025 vem aí, né? Dia 5 de outubro, no estacionamento do Shopping Pátio. Vai ser um circuito realmente diferente para a gente, mas a nossa excelência, nossa expectativa tá grande do mesmo jeito, e a gente acredita realmente que vai ser um marco, né? Porque o próprio shopping a gente já tá mapeando 2026, então a ideia é realmente ter outras corridas lá na parte alta, justamente pensando
no nosso atleta que mora ali na região. Isso é muito importante, porque a gente fica restrito mesmo à orla. Obviamente, a orla é maravilhosa, a maioria das corridas são feitas ali e tudo, mas a gente tem outros lugares, né? Sim. Então, eu acho que tem que se incentivar mesmo, porque você acaba entrando num ritmo ali de provas que você paga praticamente para correr onde você sempre corre, né? Exatamente. Então, quando você tem a oportunidade de trajetos diferentes, locais diferentes, eu acho que só agrega, né? Então, você conhecer outros lugares para correr, eu acho, assim, fantástico. Eu não sabia o que estou sabendo aqui. Foi spoiler indiscutível. Primeira mão. Ô, Jaque, vão ser percursos de 5 e 10? Isso, 5 e 10, tá? A gente até pensou... Desce o livre, né? 5, tem sempre o livre, né? Ah, o livre O livre é você... aquele, você vai e faz o que você quiser. Ah, que legal. Como a gente não tem muito essa pegada de premiação, por categoria, premiação por faixa etária, enfim. Nossa premiação, a gente faz uma premiação geral, como eu te falei, que também tem que se valorizar o mérito das pessoas. A gente também deixa o livre, já que não tem isso. Vou andar, poxa, cansei, não quero mais não. Não, eu vou até mais, eu tô com 5, mas vou fazer 10. Que legal. Vou fazer 8, 6, 5, 4... Não importa, o importa é a diversão, tá? E isso que você comentou, Laura, foi muito legal. A gente busca sempre trazer alguns trajetos diferentes, tá? A gente já trouxe trajeto na Mangabeira, saindo do Maceió Shopping, indo para Orla, indo também no início, fazendo também uma corrida na parte da Praia de Sobral, aquela região, na própria Barra de São Miguel. A gente fez 2 provas na Barra de São Miguel. A gente fez também uma que foi maravilhosa. Agora, o pessoal da MTT, da DMTT, sempre me fala, Marcos, pelo amor de Deus, não faz mais essa. Eu digo, calma, vamos fazer, que foi pelo centro da cidade. Essa foi fantástica. A gente fez uma corrida histórica, passando por alguns pontos históricos ali, que o nosso centro é muito bonito, em alguns momentos um pouco desprezado, mas ele é muito bonito, ele tem prédios muito bonitos, em cada local, em cada parada tinha uma atração musical, personalidades ou personagens que do nosso cotidiano aqui de Maceió, aqui de Alagoas, que alegravam aí alguns pontos, principalmente os pontos onde a gente oferece água. Também uma característica das nossas provas são a gente oferecer muito mais pontos de hidratação do que propriamente a legislação obriga você a ter. A gente não vai muito para a legislação desse lado, a gente pensa muito mais no atleta. Então a gente coloca mais pontos de hidratação do que o entre aspas, vamos dizer assim, o necessário, tá? E também para dar segurança aos nossos atletas, os nossos participantes, tudo que a gente faz junto com a liberação de bombeiro, polícia militar, pessoal da DMTT. É um percurso difícil, porque você vai estar numa via muito movimentada. A Menino Marcelo é uma das principais vias dentro da nossa cidade, mas o circuito que foi organizado pela Ativa, junto com a DMTT, vai gerar total segurança para todos. Vamos percorrer algumas ruas assim que vai ser diferente. Até muitas pessoas até nem sabem, nem imaginam que existe esse local ali. E o Circuito ABS não poderia acontecer se não fosse também a participação dos nossos parceiros, tanto dos nossos fornecedores, como as pessoas também que participam, as empresas que estão junto conosco. O Pátio deu uma força maravilhosa, eles ficaram loucos quando a gente levou essa proposta para eles. O Diogão, que é o superintendente do Pátio, ele abraçou logo, disse, não, vamos trazer, vamos fazer isso. A gente já fez muito tempo também no Maceió Shopping e vamos pulverizar, vamos trazer a nossa marca junto com esses parceiros comerciais durante muito tempo, e eles entenderam, como a gente também entendeu, que isso faz com que a marca fique guardada, não só na mente, fique guardada no coração dos nossos clientes, das pessoas e do maceioense, né? Do povo. A nossa corrida hoje também ela conseguiu expandir fronteiras. Tem muitas pessoas de fora que estão aqui e participam. A gente teve um número de inscrição altamente relevante na prova passada. E outro spoiler também, a nossa ideia é fazer mais de uma prova por ano. Eu já ia perguntar isso. Esse ano vamos fazer essa, mas no próximo ano provavelmente teremos 2 provas. Que legal. Pela demanda que a gente tem para poder atender aí. Vamos entender como é que vai funcionar esse circuito, entre aspas, alternativo, tá? Porque a praia eu acho que não pode deixar de ter nunca, que é o nosso cartão postal maior, tá?
Mas sempre teremos também algum circuito alternativo. E isso eu tenho certeza que vai dar muito certo. Que legal. Você estava falando, eu estava pensando. É tipo uma São Silvestre, né? Porque a São Silvestre você passa nos locais do centro da cidade, né? Que você quase nunca vê, né? Em São Paulo, você, né? E ela culmina ali na Paulista. Então, de repente, fazer ali, passando por todo esse centro histórico de Maceió e acabar na Orla. Por que não, né? Porque ali você mistura as duas coisas. E eu acho muito legal isso, porque eu sou mulher, né? E mulher corredora, é difícil você correr sozinha em locais que você não tem tanta segurança, que você não se sente tão segura. Então, por exemplo, se eu quero correr, quero fazer uma coisa diferente, eu tenho uma quilometragem muito grande para fazer, e eu quero, por exemplo, ir pelo centro, porque tem subida, tudo, então eu tenho que ter alguém para ir comigo. Eu não consigo correr sozinha num lugar desse, né? Sim. Né? Vocês sabem, né? Questão de segurança mesmo, mulher sozinha. E aí você acaba limitado os lugares que você pode correr, que você pode conhecer lugares novos para correr por conta disso. E aí vem uma oportunidade de você explorar o centro, explorar outros lugares, né, que você não está acostumado a correr. É fantástico isso. Experiência diferente. Muito legal, muito legal. Adorei a ideia. É verdade. Esses lugares alternativos, a gente faz algumas enquetes internamente, a gente faz algumas enquetes assim, e sempre vem, poxa, vamos correr no lugar tal, e enfim. E aí a gente escolhe. E vai acontecer isso vai ser... Tenho certeza que essa corrida ela vai ser um sucesso. Então, a gente fez uma corrida também. Essa camisa preta mostra isso. Essa aí a gente fez... Não foi uma corrida normal, foi uma corrida meio que de trilha. A gente chamou de Abas Jungle Race, que foi dentro do quartel do Exército. São nossos parceiros desde o segundo, terceiro circuito. O Exército tá sempre junto da gente, sempre que a gente precisa, a gente sempre convida eles para participarem, não importa quem seja o comandante, subcomandante, mas a gente tem um carinho muito grande aí por essa entidade aí que nos orgulha tanto. E eles sempre estão presentes. E a gente conversando, uma vez saiu essa prova foi disruptiva. Foi uma prova muito, muito, muito desejada. Quem sabe a gente volta a fazer aí outra Jungle Race dessa, que foi bem legal. Será um novo spoiler? Quem sabe? Tô adorando os spoilers aqui. Mas e quando a gente apresentou até a corrida para o Shopping Pátio, né? Para realizar o circuito, a gente realmente mostrou como é realizada uma corrida, né? A gente abriu realmente. E eles, nossa... Não tem noção, né? Não tinha noção do que era. É muito complexo, é muito complexo, né? Desde de alvará, o kit, todo o cuidado a segurança, que precisa. Isso é importantíssimo. E o tempo, né? Porque assim, como as nossas camisas, elas realmente são camisas diferentes, são camisas que muitas dessas camisas elas são importadas, então a gente precisa de um prazo um pouco mais elástico para poder confeccionar, para poder fazer o silk das camisas, para poder fazer a comunicação visual, a elaboração da marca, grade, que é muito importante. A gente tenta sempre pegar através das estatísticas das corridas passadas, porque eu não consigo ter a certeza de essa prova vão ter 1.000 pessoas, então vão ser 50 pessoas que vão usar P, 300 M, e isso às vezes é chato, você correr com uma camisa muito menor, uma camisa muito maior do que o seu tamanho, mas a gente não tem como prever isso. A gente faz através da estatística de algumas outras provas passadas nossas, onde a gente busca essa grade de tamanho que seja mais conveniente para os atletas que se inscreveram. Que massa, eu sempre quis saber como é que vocês fazem essa organização. Até existe alguns questionamentos, né, de alguns atletas, porque a gente não libera a numeração. Não dá. Porque não dá, porque hoje a corrida é em outubro. E essas camisas já estão conosco, né? Então a gente não abre a inscrição para esperar o tamanho da camisa. A gente precisa comprar pegar de forma antecipada, porque os fornecedores já nos enviam essas camisas, né? Então aí existe esse questionamento. Então a gente sempre vai aprendendo, né? Se a última não teve tanto P, a gente já aumenta um pouco o M, porque é muito mais fácil ser ajustado que você, com certeza. né? Então, a gente sempre tem essa preocupação. E aí, quando o atleta, ele vê a durabilidade da camisa, né? Quando ele vê o kit, ele já fica... o nosso kit eles chamam de fofinhos, né? Eu ouvi falar muito bem, assim, eu estava viajando no ano passado, mas esse ano, com certeza, estarei lá. Vai, sim. E o pessoal fala muito bem do kit também, sabe o que eu acho legal? É que, assim, todo mundo, quando eu ouvi falar pela primeira vez da corrida da Abs, eu falei, mas que corrida é essa?
sabe o que eu ouço? É a corrida mais tradicional de Maceió. É verdade. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. A corrida mais tradicional que tem aqui em Maceió. É a mais legal, ela é cheia, ela é muito bonita. E os kits são ótimos, e as camisetas, assim, você sempre ouve muito bem, assim, sabe? Falar muito bem, assim, isso é muito Acho legal. que tem algumas corridas até que tem muito mais corredores. Mas em arena, a da Abis local, ela... O carinho da corrida é diferente. Você vai perceber que a atmosfera da corrida é diferente. O que é oferecido para o participante, ou então aquele também que não é. A gente é tão democrático que não conseguimos escrever. Então, cara, corre junto, vai brincar, vai se divertir. Não quer só porque você tá com a camisa que você vai... Não, a gente tem um sentimento de pertencimento do evento muito grande, Laura. E isso é o que a gente busca. A gente busca esse pertencimento, de todos, para que venham participar, para que venham se sentir acolhidos dentro da corrida, dentro da arena, e para virar aquela grande festa, aquela grande confraternização que é a corrida da Abis. Circuito Abis é para isso. Circuito Abis a gente sempre fala e sempre preza, o esporte é maior do que qualquer competição. Isso que é o nosso lema maior, tá? Então é isso, dia 5 de outubro, então, 5 de outubro. lá no Pátio Shopping. Estacionamento do shopping. Muito bem, estaremos lá com certeza. Ótimo, ótimo. E assim, eu queria aproveitar aqui, tá? E te presentear. Essa camisa veio para você, já que você não teve a oportunidade de estar aqui correndo e tal. Isso aqui é um presente, isso aqui foi a nossa última camisa. Lindo, amei, tá? Obrigada. Essa é sua para, de repente, unir aí mais ainda do nosso exército de pessoas que correm com a camisa da Abis lá pra gente vai ser uma honra, um privilégio tê-la também participando. Estarei lá, muito obrigada. Gente, eu preciso encerrar por conta do tempo. Eu tenho certeza que tinha assunto para mais um tempão aqui, mas obviamente que vocês vão voltar em breve. Já fica o convite aí para vocês voltarem novamente. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Convidar todos para participar, então, do Circuito Abis, dia 5 de outubro. E estou deixando o espaço aberto para vocês divulgarem as redes sociais e falarem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, alguma coisa, fiquem à vontade para falar. Tá, Jaque. Tá, hoje convido a todos, né, a seguirem principalmente o Instagram das lojas Abis e o Circuito Abis, que é onde a gente realmente vai estar divulgando, né, essa experiência. Alguns spoilers, quem está assistindo hoje vai receber o spoiler oficialmente, né? E convido todos a participarem, principalmente do circuito. Quem ainda não participou, venha realmente para essa experiência. A gente sabe que são 1.000 inscrições, mas você, atleta, está convidado para viver a experiência. O pré-corrida também vai ser muito especial dentro das lojas. A gente está criando, na verdade, né, ativações muito bacanas das marcas, testes de tênis, que é extremamente importante, né, para o atleta. Então, estão todos convidados e vai ser um evento sensacional. Eu já estou criando grandes expectativas, já estou pensando nas minhas noites mal dormidas, mas no final vale a pena. É muito prazeroso e muito bom quando a gente vê aquilo ali que a gente sonhou, né, se tornando real. Então, vocês estão convidados para participar desse sonho, né? Que é o Circuito Abis. Legal. Se quiser conhecer um pouco mais da história do Circuito Abis, a gente vai estar tendo uma exposição a partir do próximo mês, lá dentro do Shopping Pátio, com as camisas, com fotos, com alguns vídeos dos eventos anteriores, que vai estar por um período aí, o pré-corrida, no mall do Shopping Pátio. A partir do próximo mês, vamos estar com essa exposição lá. Legal. De todos, inclusive também exposição do nosso patrocinador da fila, com os produtos. Vai ser bem bacana, muito legal para quem não conhece conhecer um pouquinho dessa história. De repente, quem sabe, você vai se ver lá nas fotos. Tem pessoa que já participei desde o primeiro e tem as fotos oficiais. Que legal. Tem os vídeos também. E é bacana, né? O pessoal gosta de se ver nesses eventos, gosta de se ver disso daí. Tá? Muito obrigado, Laura. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado aí por poder nos permitir falar um pouco aí desse evento, falar do circuito que a gente apresenta com muito carinho, entrega com muito carinho para a sociedade, e parabenizar você, sua equipe toda aí pelo podcast. Nós não temos ainda essa habilidade toda sua de poder conversar, se expressar, mostrar, mas você deixa a gente muito à vontade para demonstrar aí tudo que a gente pretende fazer no nosso circuito para todos aqueles que venham participar. Mais uma vez, obrigado em nome de toda a família Abis. Eu que agradeço, obrigada. A casa é de vocês, venham sempre.
Este foi mais um episódio do podcast Uma Medalha e uma Banana. Afinal de contas, comer uma banana em casa não tem a mesma graça do que comer uma banana com uma medalha no pescoço. Tchau, pessoal, até a próxima.